Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da segunda parte da obra, O Cavalo Amarelo, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Bom, e agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a segunda parte da obra. Capítulo 3. Ora, senhor Lejeune, eu não sei mais o que lhe dizer. Eu já falei horas com o sargento e eu não conhecia bem a senhora Davis. Eu não sei de onde que ela veio. Só morou aqui 6 meses e pagava o aluguel em dia e parecia uma pessoa distinta. Eu não entendo o que é que o senhor quer mais de mim. A senhora Coppens parou um instante para tomar fôlego, encarando o inspetor com impaciência. Já este, por sua vez, sorriu com melancolia, como se estivesse pedindo desculpas. Mas e não é que eu não queira ajudar também? Falou a senhora Coppens mais calma. Obrigado. É da sua ajuda que nós precisamos. Sabe, as mulheres geralmente, por instinto, percebem mais as coisas que os homens. Ela mordeu a isca. Sim, exclamou a senhora Coppens. Se o meu marido estivesse aqui para ouvi-lo. Ele achava que eu tinha muita imaginação e que vivia inventando coisas. E na maioria das vezes eu tinha razão. Por isso que gostaria da sua opinião sobre a senhora Davis. Me diga, ela era infeliz, por exemplo? Oh, não, eu não creio. Era muito trabalhadora, na minha opinião. Metódica, como se tivesse construído a vida e agisse de acordo com um esquema, sabe? Eu acho que ela trabalhava numa dessas firmas de opinião pública. Essas que vão de casa em casa, sabe? Perguntando o sabonete ou a farinha que a gente usa, quanto se ganha por mês, esse tipo de coisa. Tipo do negócio para mexeriqueiros. E até hoje eu não entendi por que é que o governo ou as fábricas se interessam tanto pela vida particular das pessoas. A conclusão desses inquéritos é simplesmente uma resposta que todo mundo já sabe. Bom, mas enfim, é a moda de hoje em dia. E acho que a senhora Davis desempenhava bem esta função. Era uma pessoa agradável e profissional. Por acaso a senhora não sabe o nome da firma em que ela trabalhava? Não, eu não sei. Ela alguma vez falou nos parentes? Não, pois eu sempre achei que fosse viúva há muitos anos. Uma vez ela falou até no marido inválido, mas eu não entrei em detalhes. E de que lugar ela era? Pois eu acho que do norte. Eu tenho certeza de que ela não era de Londres. E por acaso não havia algo de misterioso na vida dela? Lejeune hesitou antes de perguntar, com medo de que a senhora Coppens fosse sugestionável. Só que ela, porém, não aproveitou a deixa. Não, ela era uma mulher até bastante comum. A única coisa que me intrigava nela era a mala, porque era de boa qualidade. Meio usada, assim, com as iniciais pintadas por cima de outras. JD, dizia, de Jessie Davis. O J estava pintado por cima de um H ou de um A. E na época eu não dei muita bola para isso. Afinal, ela podia ter comprado aquela mala de segunda mão e, naturalmente, alterado as iniciais. Mas era tudo que ela tinha no mundo, aquela mala. Lejeune sabia disso. E achou estranho que uma mulher pudesse ter tão poucos objetos pessoais. Não encontraram cartas, fotografias, cartões de identidade, talões de cheques. As roupas eram boas e novas para uso diário. E ela parecia satisfeita? Pois eu acho que sim.
Lejeune notou um tom de dúvida na resposta. A senhora acha mesmo? Bom, não era da minha conta, não é? Eu achava que ela ganhava bem, que tinha um bom emprego, portanto, devia estar satisfeita. Assim, não era uma mulher esfuziante, não é? É claro que quando ela ficou doente, o que houve? Bom, assim que apareceu o resfriado, ela pareceu assustada. Ela me disse que ia transtornar a sua vida, que teria que desmarcar tantos compromissos. Mas é claro, não é? Quando uma gripe aparece, uma gripe é uma gripe. A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Ela foi para a cama com um chá e um comprimido. Eu, inclusive, recomendei que ela chamasse um médico, mas só que não houve jeito. Ela me respondeu que para curar uma gripe bastava ficar de repouso, se cobrir e pronto. Ah, sim, e além disso, ela recomendou que não chegasse perto se eu não quisesse ficar doente também. Assim que ela melhorou um pouco, eu cozinhei umas coisinhas para ela. Um caldo quente com torradas, arroz doce, coisas leves. Ela ficou muito abatida por causa da febre. Como todo mundo fica, aliás. O senhor sabe, aquela depressão que dá quando acaba uma gripe. Ela ficava sentada junto da lareira e me dizia: "Ah, se ao menos a gente não pensasse tanto. Eu não gosto de ficar parada pensando porque é tão deprimente." Lejeune continuou olhando fixamente para a senhora Coppens. Eu emprestei umas revistas para ela, mas coisa alguma parecia distraí-la. Aí um dia ela me disse: "Se todas as coisas não são o que parecem ser, é melhor a gente nem saber, não é?" Pois eu concordei. E aí ela me disse: "Eu não sei, eu nunca tive certeza. Sempre agi corretamente na vida e não tenho do que me recriminar." E eu respondi para ela: "Pois claro que não tem, minha querida." Só que cá comigo eu pensei: será que teve alguma trapaça no lugar em que ela trabalhava? Algo que tivesse descoberto, mas que não tinha ligação alguma com ela? "É, talvez", disse o inspetor. Mas enfim, ela melhorou, ou achou que melhorou, e voltou ao trabalho. Eu recomendei que ela ficasse em casa mais uns dias, mas ela não me deu atenção e foi tiro e queda. De noite, quando ela chegou, mal podia subir a escada. Eu disse que ela devia chamar um médico, mas ela me disse que não. Só sei que piorou a olhos vistos, ficou vermelha e mal podia respirar. No dia seguinte, ela me pediu um padre. Ela disse um padre depressa antes que seja tarde demais. E também não servia qualquer padre, tinha que ser um padre católico. Olha, para dizer a verdade, eu nem sabia que ela era católica. O inspetor Lejeune havia encontrado um crucifixo na mala da senhora Davis, mas achou melhor não fazer comentários com a senhora Coppens. Aí então que eu vi Mike na rua aquele dia e pedi que ele fosse chamar o padre Gorman na igreja. Telefonei também para o hospital e pedi uma ambulância sem falar com ela. Foi a senhora quem levou o padre até lá em cima? Sim, foi, e deixei os dois sozinhos. Ouviu eles dizerem alguma coisa? Olha, eu não sei bem. Eu estava apresentando o padre a ela e dizendo que tudo ia dar certo e tentando alegrá-la, sabe como é? Mas só que enquanto eu fechava a porta, eu ouvi ela dizer alguma coisa sobre maldade. Falou também de um cavalo, talvez de corrida, eu não sei. Sabe, eu às vezes jogo no turf, mas já ouvi falar que há muita malandragem nesse negócio. Maldade, repetiu Lejeune impressionado com a palavra. Os católicos precisam confessar os pecados antes de morrer, não é isso? Pois foi o que ela fez. Lejeune não tinha dúvidas sobre as intenções da falecida. O que intrigava a sua imaginação era a palavra maldade. E que maldade seria esta que justificaria até o assassinato de um padre? E dos outros 3 inquilinos, poucos se conseguiu apurar. O primeiro e o segundo, que eram
Um bancário e um velho caixeiro de uma sapataria só conheciam a senhora Davis de vista. A terceira, que era uma moça de 22 anos, trabalhava numa loja e mal conhecia a falecida. Já a mulher que tinha visto o padre Gorman na rua na noite do crime não pôde auxiliar a polícia. Ela conhecia o padre de vista porque não frequentava a igreja, mas tinha visto o mesmo entrar em um café. Teve também um farmacêutico chamado Osborne, dono de uma farmácia na rua Barron, que foi o único que pôde dar à polícia uma pista mais concreta. Osborne era um homem pequeno, de meia idade, careca, usava óculos, de um rosto redondo e ingênuo. Boa noite, inspetor. Pode entrar, disse o Sr. Osborne, abrindo a tampa do balcão para Lejeune. Eles passaram por um quarto onde um rapaz de avental branco preparava uns líquidos, engarrafando-os em vidros de remédios, com a rapidez de um feiticeiro profissional. O Sr. Osborne conduziu Lejeune para uma saleta mobiliada com 2 poltronas, uma mesa e uma escrivaninha. Em seguida, o farmacêutico puxou uma cortina e se sentou ao lado de Lejeune, com o ar de um espião profissional. Os seus olhos brilhavam de antecipação e excitamento. Acontece que eu estou em condições de lhe ajudar. Porque foi uma noite fraca aqui na farmácia devido ao mau tempo. A mocinha estava atrás do balcão, porque quinta-feira nós ficamos abertos até às 8 horas, mais ou menos. E o nevoeiro vinha baixando, e por isso a rua estava quase sem movimento. Aí eu fui até a porta para ver melhor o tempo, que, segundo as previsões, ia baixar. Fiquei uns instantes olhando a rua pela vitrine, despreocupado assim com a farmácia. Tinha só uma freguesa ali dentro, querendo uns sais de banho e cremes de limpeza. Coisas que a balconista sabe atender direito. E foi aí que eu vi o padre Gorman vindo do outro lado da rua. Eu o conhecia de vista. Aliás, que coisa brutal foi esse crime, não é? Atacar assim um homem tão distinto. Lá vai o padre, pensei comigo. Ele ia na direção da rua oeste, quase na esquina dos trilhos da estrada de ferro. E um pouco atrás dele vinha vindo um homem. E não me ocorreria prestar atenção se ele não tivesse parado bruscamente quase na porta da farmácia. Eu não entendi o porquê que ele parou, mas eu notei que o padre, um pouco adiante, também tinha, diminuído o passo. Ele não chegou a parar, mas ele caminhava como se estivesse tão absorto em seus pensamentos que até tivesse esquecido de que estava andando, sabe? O padre voltou a apertar o passo depois e o homem também, só que desta vez com mais decisão. E foi aí que eu pensei. Se é que eu pensei em alguma coisa, mas eu pensei assim, devia ser alguém que conhecia o padre de vista e que resolveu falar com ele. Certo, quando na verdade é possível que este outro homem estivesse seguindo o padre? Agora eu tenho certeza, mas só que naquela noite eu não dei mais atenção ao fato. Sabe como é? Com o nevoeiro eu perdi os 2 de vista logo depois. O senhor seria capaz de descrever esse homem? Lejeune parecia hesitante. Sua experiência lhe dizia que esse tipo de descrição geralmente era falho ou impreciso. Mas o Sr. Osborne era mais observador do que o dono do café. Eu acho que sim, disse o farmacêutico calmamente. Era um homem alto. Alto? E de que altura, mais ou menos? Pois 1,80 m, 1,84 m, por aí. Talvez fosse até mais alto, porque ele era muito magro. Os ombros eram meio caídos e um pomo de Adão muito pronunciado. E sob o chapéu um cabelo bastante comprido e cinzento. E também um nariz bem adunco. Pois naturalmente que eu não pude ver a cor dos olhos, eu só vi de perfil. E pelo jeito de andar deve ter perto de uns 50 anos. Uma pessoa mais jovem se movimenta de outra maneira, com mais agilidade. Lejeune mentalmente relembrou a distância da rua para a farmácia.
e duvidou da eficácia da informação. Duvidou seriamente porque esse tipo de descrição muito precisa só poderia significar duas coisas: uma imaginação muito fértil, que ele já conhecia de sobra, principalmente das testemunhas femininas, que eram mestras em criarem assassinos de acordo com os seus desejos e fantasias, mas também facilmente elimináveis pelo número espúrio de detalhes. Como, por exemplo, olhos arregalados, sobrancelhas cerradas, queixos prognáticos ou um ar de ferocidade animal. E a segunda, que poderia ser o caso do Sr. Osborne, era fantasticamente real e precisa para ser verdadeira. Mas quem sabe o Sr. Osborne fosse um homem que observa as coisas desinteressadamente e se preocupa com os mínimos detalhes? Então Lejeune pensou novamente na distância entre a vitrine e a rua. Depois olhou calmamente para Osborne. O senhor seria capaz de reconhecer esse homem se o visse novamente? Sim, mas é claro, respondeu Osborne confiante. Eu nunca me esqueço de uma fisionomia. É o meu passatempo. Eu sempre disse que se um dia um desses envenenadores de esposa viesse à minha farmácia para comprar um pacotinho de arsênico, eu seria a testemunha-chave da promotoria. Aliás, eu sempre desejei que isso acontecesse. Mas ainda não aconteceu? Oh, não, ainda não, admitiu Osborne contrariado. E não acredito também que vá acontecer. Consegui um bom preço pela farmácia e quando fechar o negócio vou me aposentar. Vou me mudar para Bournemouth. E esta farmácia está num bom ponto? Comentou Lejeune. Oh, sim, esse aqui é um lugar de classe, disse Osborne com orgulho. Já estamos aqui há uns 100 anos. É claro que antes de mim era o meu pai e antes dele o meu avô. Um negócio de família bastante rendoso. Mas só que quando eu era jovem, porém, eu me rebelei. Não queria ser farmacêutico, queria ser ator. E tinha certeza de que seria um grande ator. E meu pai não tentou refrear a minha vocação. Ele me disse: vai ver se dá certo, meu filho. Vá descobrir que você não é o Sr. Laurence Olivier. E ele tinha razão, não é? Era um homem muito inteligente. Eu fiz teatro uns meses e depois voltei para casa. E com o tempo eu passei a gostar deste negócio, a me orgulhar dele. E nós sempre tivemos mercadoria de primeira. Sim, podemos estar fora de moda, mas sempre vendemos qualidade. Osborne sacudiu a cabeça. Hoje em dia, um farmacêutico que se preze não se interessa mais por isto. Todas essas loções de toilette. Pois sabe que se a gente não comprar, a gente não fatura, porque metade dos lucros vem desta porcaria. Pó, batom, creme, shampoo, estojos de maquiagem. Ah, não, eu não lido com isto. Por isso botei a mocinha lá na frente para tratar deste assunto. Ixi, não é como antigamente que o farmacêutico aviava pessoalmente todas as receitas. Contudo, não é como eu guardei um bom dinheiro, eu vou vender bem a farmácia. Paguei a primeira prestação de uma casinha lá em Bournemouth. É que o meu lema é se aposentar enquanto é tempo, não é? Eu tenho vários passatempos também, coleciono borboletas, adoro pássaros, jardinagem. E estou cheio de livros sobre plantas lá em casa. E também gosto de viajar. Justamente por isso talvez eu faça um cruzeiro por um desses lugares exóticos. Lejeune se levantou. Bom, eu lhe desejo sorte, disse o inspetor. E se por acaso numa dessas suas viagens o senhor encontrar... Não, eu lhe comunico imediatamente, é claro. Interrompeu Osborne. Pode contar comigo. Como eu lhe disse, eu sou um ótimo fisionomista. Estarei sempre alerta e, para mim, será um prazer imenso entregar um assassino aos braços da lei. Capítulo 4. Narrativa de Mark Easterbrook.
Hermione Radcliffe e eu fomos ao teatro para assistir a Macbeth. Quando nós saímos, estava chovendo muito. E Hermínia comentou, sem razão, que sempre que íamos ao teatro chovia. Mas você nunca reparou? Ela perguntou. Eu discordei, comentando que ela, invariavelmente, só se lembrava das vezes que chovia quando ia ao teatro. Mas nos festivais de música de Glyndebourne, disse Hermínia quando nós entramos no carro. Eu dou muita sorte, porque é tudo perfeito, a música, os jardins em flor e principalmente os canteiros de cravos brancos. E então nós falamos sobre o festival por uns minutos. Nós vamos tomar café no canal? Mas por quê? Que ideia! Pensei que nós íamos ao Fantasy. É que depois de ver tanto sangue, nós precisamos comer bem. Shakespeare sempre me dá muita fome. Wagner também, porque os sanduíches de salmão defumado que eles servem nos intervalos não dão nem pro gasto. E eu perguntei se nós íamos ao canal porque você está pegando a estrada de Dover. Sim, mas nós precisamos dar a volta. Eu protestei. Mas você já deu 2 voltas. Já estamos na estrada de Kent. Eu examinei bem as indicações da estrada e percebi que, como sempre, Hermínia estava com a razão. Eu sempre me perco um pouco por aqui, eu disse. Não, mas é confuso mesmo, disse Hermínia. Temos que dar a volta pela ponte de Waterloo. E assim que nós pegamos o rumo certo, nós continuamos debatendo sobre a peça. Essa minha amiga, Herminia Radcliffe, ela era uma bonita moça de uns 28 anos, de uma beleza clássica de perfil grego com cabelos castanhos. A minha irmã a chamava de a garota de Marte, enfatizando as aspas num tom que sempre me irritava. E no restaurante nós somos recebidos com a costumeira hospitalidade. O Fantasy é um restaurante bastante popular, onde as mesas são colocadas bem perto umas das outras. Assim que nos sentamos, nós fomos cumprimentados efusivamente por David Ardenley, um professor de história da Universidade de Oxford, que em seguida nos apresentou a sua acompanhante. Uma moça muito bonita que exibia um complicadíssimo penteado e um simplíssimo decote. Tinha uns enormes olhos azuis e uma boca sensual que estava eternamente entreaberta. E, como todas as namoradas de David, a mentalidade e a inteligência dela era a de uma garota de 8 anos. David era um jovem brilhante, mas ele só conseguia relaxar em companhia de mulheres quase débeis mentais. Minha namorada favorita. Pop, disse ele. Pop, este é Mark Easterbrook e Hermione Radcliffe. Um casal muito sério e intelectual. Preste muita atenção no que eles dizem. Acabamos de ver uma revista chamada Agora a Coisa Vai. Uma beleza. E eu aposto que vocês foram ver Shakespeare ou Ibsen. Macbeth. E o que achou da direção do Patterson? Eu gostei, respondeu Hermione. A iluminação é muito interessante e também aquela cena do banquete é especialmente bem montada. E o que dizem das bruxas? Como sempre horríveis, não é? Respondeu Hermione. David concordou. É inevitável o elemento pantomímico nestas cenas, disse David. As 3 bruxas ficam pulando e se comportando como o rei mal de uma peça infantil. E a gente fica ali esperando que a fada boa apareça e quebre o encanto com a sua varinha de condão. Nós rimos, mas só que David, sempre muito observador, perguntou. Ei, e em que está pensando? Não, nada, eu respondi. É que outro dia eu estava refletindo também sobre a pantomima e pensando no rei mau e na fada boa. E a propósito de quoi? Eu estava num bar de Chelsea. Uau, como estamos pra frente! Você em Chelsea? É lá que Pop deveria ir. Dizem que as milionárias se casam com os gigolôs. Não, mas eu detesto Chelsea, protestou Pop. Eu gosto do Fantasy porque eu adoro a comida. Viva Pop!
E além do mais, também você não é suficientemente rica para morar em Chelsea. Mas fale mais sobre Macbeth, sobre as bruxas, Mark. E se eu fosse dirigir esta peça, eu sei bem como que eu apresentaria as bruxas. David, nos tempos de estudante, tinha feito sucesso no teatro universitário. E como seria? Eu perguntei. Eu as apresentaria como 3 velhinhas comuns, como as feiticeiras das cidades do interior. Mas como se hoje em dia não existem mais feiticeiros? Perguntou o Pop. Você diz isso porque mora em Londres. Em qualquer cidade do interior da Inglaterra existe uma feiticeira. Há sempre uma senhora Black a quem os meninos não devem incomodar e que ainda por cima recebe ovos e bolos da vizinhança. E sabem por quê? Perguntou David, sacudindo seu indicador num gesto de ameaça. Porque se ela se zanga com alguém, a vaca deixa de dar leite, a praga invade o pomar ou o filho da senhora Smith torce o pé. É tacitamente aceito que não se deve contrariar a senhora Black. Você está brincando, disse Pop. Não, eu não estou, não. Diga, Mark, se eu não tenho razão. Ai, mas hoje em dia essas superstições já acabaram, declarou Hermia incrédula. Ah, mas não na zona rural. E o que é que você acha, Mark? Olha, eu creio que tem razão. Eu respondi, embora nunca tenha morado no interior. E outra coisa também, eu não vejo como em Macbeth seria possível apresentar as bruxas como se elas fossem velhinhas de um asilo. A feitiçaria é toda cercada de uma atmosfera sobrenatural, disse Hermia. Ora, pense bem, insistiu David. O problema é igual ao da loucura, por exemplo. Se aparece em cena um ator se fazendo de louco, com os cabelos desgrenhados e gritando, ninguém fica com medo. Até uma vez eu fui entregar uma carta para um médico num asilo para deficientes mentais e pediram que eu esperasse pela resposta numa sala de visitas. E lá eu encontrei uma velhinha, muito simpática até, tomando um copo de leite. Ela puxou o papo comigo, fazendo alguns comentários bastante banais, e de repente, do nada, ela se debruçou para frente e me perguntou: É a sua criança que está enterrada nesta lareira? E em seguida a velha sacudiu a cabeça e concluiu: Oh, sim, 10 e 12 em ponto. É sempre a mesma coisa a esta hora. Faça de conta que não percebe o sangue. E o que mais me apavorou foi o tom natural do comentário. Mas e tinha mesmo uma criança enterrada na lareira? Perguntou Pop. David fingiu não ouvir. E veja as médiums, por exemplo. Elas passam do transe em salas escuras, batidas na mesa e depois se transformam em senhoras distintas e arrumadas que ouvem novela e cozinham para os maridos. Então para você as bruxas seriam 3 velhas escocesas que praticam suas seitas em segredo, murmurando maldições em torno de um caldeirão, conjecturando espíritos, mas aparentando serem boas donas de casa. Eu acho que isso poderia causar um bom efeito. Se é que você conseguiria que algum ator representasse desta forma, disse Hermie. Você tem razão, disse David. Qualquer sugestão de loucura em uma peça e imediatamente o ator resolve dar tudo o que tem. Aliás, vocês já viram algum ator morrer de repente em cena? Nunca. Porque eles caem, se degolam, viram os olhos, apertam o coração, se descabelam. O que você achou da interpretação de Fielding como Macbeth? Porque a opinião dos críticos parece bastante dividida. Eu achei sensacional, disse Ern. Eu acho que ele representou divinamente a luta entre o medo e o amor. As suas inflexões me pareceram perfeitas. Shakespeare iria levar um susto se visse as suas peças representadas hoje em dia, eu comentei. E os autores sempre se surpreendem com as interpretações das suas peças, disse Hermia. Não foi um tal de Bacon quem realmente escreveu as peças de Shakespeare? Perguntou Pop. Essa teoria já caiu de moda, disse David carinhosamente. E onde você ouviu falar de Bacon?
Ele foi o inventor da pólvora, ora essa! Exclamou Pop num tom de triunfo. David olhou para nós. Compreendem agora por que eu amo esta mulher? Ele perguntou. Ela sempre sai com uma novidade. Mas não confunda Francis com Roger Bacon, meu bem. Eu achei interessante. Prosseguiu Hermia. Que Fielding representasse também o papel do terceiro assassino. Aliás, já tinham feito isso antes? Ah, sim, eu creio que sim, respondeu David. Ai, mas no tempo de Macbeth é que devia ser bom. Porque se a gente queria se ver livre de alguém, bastava chamar um sicário. Uma pena que não possamos mais fazer isso. E quem foi que disse? Perguntou Pop. E os gangsters, os capangas e o pessoal de Chicago? Não, eu não estou me referindo a quadrilhas organizadas, disse David. Eu estou me referindo a gente comum que gostaria de se ver livre de algum um sócio incômodo, uma tia rica e centenária, ou até um marido onipresente. Não, não, imaginem se a gente pudesse telefonar para uma loja e pedir. Por gentileza, manda aí 2 bons assassinos. Nós todos rimos com a piada. Mas eu acho que isso ainda é feito hoje em dia, disse Pop. A mesa inteira virou os olhos para ela. Mas e como assim? Perguntou David. Eu acho que hoje em dia também se faz isso. Só que sai muito caro, murmurou Pop arregalando os olhos. Tudo bem, se explique, exigiu David. Pop pareceu meio confusa. Eu acho que eu fiz confusão. Mas é aquela história do cavalo amarelo. Cavalo amarelo? Pop corou até a raiz dos cabelos. Não, é besteira minha, ela disse abaixando os olhos. Alguém deve ter comentado alguma coisa parecida e eu acabei fazendo uma grande confusão. Ora, coma sua sobremesa, meu amor, disse David. Você deve estar precisando de açúcar. Sabe, uma das coincidências mais estranhas da vida é quando ouvimos pela primeira vez falar num assunto e depois, 24 horas mais tarde, o mesmo tema volta à tona. E foi o que aconteceu comigo no dia seguinte de manhã. O meu telefone tocou. Alô, Flexman 73841? Eu respondi. Ouvi uma espécie de gemido no aparelho. Eu pensei sobre o assunto e resolvi ir, disse uma voz estertorante num tom de desafio. Ótimo, disse eu perplexo, tentando ganhar tempo até identificar a voz misteriosa. A senhora tem certeza de que ligou para o número certo? Mas é claro. Você não é Mark Easterbrook? Ora, é a senhora Oliver, exclamei triunfante. E como é que você não reconheceu a minha voz? Eu estou ligando para falar da quermesse. Eu vou lá autografar os meus livros se Rhoda quiser. Que ótimo! E a senhora certamente vai ficar hospedada com eles. Mas só se garantirem que não vai ter festas e coquetéis, disse a senhora Oliver apreensiva. Eu tenho horror a reuniões sociais, onde as pessoas se sentem na obrigação de elogiar os meus livros e perguntar se eu ainda estou escrevendo. Se eu agradeço os elogios, parece que eu estou dando um bom dia ou um até logo. Espero que não precise também tomar drinks no Cavalo Cor-de-Rosa. Cavalo Cor-de-Rosa? Esses bares modernos, tipo Inferninho. Se não for cor-de-rosa, é amarelo. E o que a senhora quer dizer com cavalo amarelo? Não é o nome da boate local? Ou será que é cor-de-rosa? Ou é uma outra loucura que eu imaginei? E como vai a cacatua? Eu perguntei. A cacatua? Perguntou a senhora Oliver atônita. E o jogo de futebol? Ora, francamente, disse a senhora Oliver indignada. Ou você está louco ou andou bebendo? Ora, mas que conversa é essa? Cavalo cor-de-rosa, cacatua e jogo de futebol. Ela desligou o telefone.
Eu fiquei uns instantes pensando sobre o tal cavalo amarelo, quando o telefone tocou outra vez. Era Soames White, o famoso advogado. E ele ligou para me informar que, segundo o testamento da minha madrinha, a senhorita Helscaff Dubois, eu deveria escolher 3 quadros da coleção da falecida. Ah, sim, é claro, não é nada de grande valor, Disse o Dr. Soames no seu tradicional tom de derrotismo. mas eu sei que o senhor desejaria guardar alguma recordação da sua madrinha. Ela tinha umas aquarelas com umas cenas indianas muito bonitas. Eu disse. Eu acredito que o senhor até me escreveu sobre isso, mas eu acho que eu me esqueci. Oh, sim, é verdade. Disse o advogado. Só que o inventário chegou ao fim e nós precisamos distribuir as peças aos herdeiros antes do leilão. Por favor, passe lá na casa da senhorita Helscaff, na Praça Elsman. Ah, não, pode deixar. Eu disse. Eu vou agora mesmo. Porque afinal de contas eu não estava com a menor vontade de trabalhar. Com as 3 aquarelas debaixo do braço, eu me retirei da casa da minha tia e na entrada eu esbarrei com um cavalheiro. Enquanto eu pedia desculpas, eu percebi que se tratava de um velho conhecido. Ah, ah, me desculpa. Corrigan? Eu exclamei. Ora, é Mark Easterbrook? Nós tínhamos sido colegas em Oxford. Só que nós não nos víamos há uns 15 anos. Pois olha, quando eu esbarrei em você, eu achei que o conhecia. Só que eu não sabia de onde, disse Corrigan. Volte e meia eu leio os seus artigos no jornal. E são excelentes. Mas e você continua fazendo pesquisas? Eu perguntei. Corrigan suspirou. Muito pouco, porque sai muito caro por conta própria. A não ser que apareça algum milionário que queira financiar os meus estudos. Mas algo ainda sobre os parasitas do fígado? Mas veja só que memória! Só que não, esse trabalho eu abandonei. Atualmente eu me dedico às propriedades das secreções das glândulas mandarianas. Mas naturalmente você não sabe o que é isso. Só que tem uma grande relação com o humor, apesar de aparentemente não servirem para nada. E Corrigan falava com o entusiasmo de um cientista. Por que esse seu interesse pelas glândulas? Bom, respondeu Corrigan, quase se desculpando. Eu acho que elas influenciam no comportamento. Bom, para ser mais específico, para mim essas glândulas funcionam como o fluido dos freios de um carro. Se não colocarmos fluido nos freios, eles não funcionam. E nos seres humanos, uma deficiência dessas secreções poderá ou não transformá-lo num assassino. Eu dei um assovio de admiração. Mas e onde que vai parar então o pecado original? Eu sei lá, respondeu Corrigan. Eu sei que os padres não vão gostar dessa história. E até o presente eu não consegui interessar ninguém com essa teoria. Eu estou trabalhando como médico legista da polícia. E para mim é interessante porque eu encontro vários tipos de assassinos. E se quiser se aborrecer um pouco mais, eu o convido para almoçar. Ah, com prazer, eu respondi. Mas você não ia entrar? Não propriamente, eu só ia dar uma espiada. Sim, tem uma servente tomando conta. Foi o que eu pensei. É que eu estou querendo saber uma coisa sobre a falecida senhorita Helscaff Dubois. Ah, é? Mas então eu acho que eu posso lhe informar melhor do que a servente, porque ela era minha madrinha. Ah, é? Mas olha só que sorte a mim. Então, e onde vamos almoçar? Bom, eu conheço um restaurante na Praça Lounge que serve uma sopa de mariscos maravilhosa. Fomos ao restaurante indicado por Corrigan. Os garçons vestidos de marinheiros franceses nos serviram um enorme bouillabaisse. Hum, hum, está ótimo, eu comentei. Mas diga, Corrigan, o que quer saber sobre a minha madrinha e por quê? Sim, é uma história bastante longa, respondeu Corrigan. Primeiro,
Descreva a sua madrinha. Fiquei uns instantes pensativo. Ela era uma senhora convencional, tipo uma viúva vitoriana. O marido tinha sido ex-governador numa das ilhas. Ela era rica, gostava de viver bem, costumava passar um inverno no Estoril. E a casa dela era horrenda, repleta de mobília vitoriana e também tinha da mais hedionda coleção de prata da Inglaterra. Bom, e a senhorita Heathcliff de Bois não tinha filhos, mas cuidava de um casal de poodles. Era dogmática e reacionária. Boa, mas contraditória. E sempre sabia o que queria. Eu acho que é isso. O que mais quer saber? Eu não sei, disse Corrigan. Mas você acha que ela seria capaz de ser vítima de uma chantagem? Chantagem? Eu perguntei espantado. Eu não vejo como. Mas afinal, o que houve? Foi aí que eu soube pela primeira vez das circunstâncias que envolveram o crime do Padre Gorman. E a lista de nomes? Deixa eu ver. Eu disse, apoiando a colher no prato. Sim, essa daqui é uma cópia. Eu peguei o papel. Deixa eu ver. Parkinson. Parkinson, eu conheço dois. O Arthur, que entrou na Marinha, e o Henry, que trabalhava no Ministério. Omerode. Conheço também um Major Omerode. Omerode Tuckerton. Será Thomasina Tuckerton, por acaso? Corrigan olhou para mim curioso. Pode ser. E o que é que você sabe sobre ela? Não, nada. Eu li sobre a morte dela no jornal. Ai. Corrigan suspirou. Shawn. Eu conheço um dentista chamado Shawn. Eu disse, prosseguindo a leitura da lista. E além também de Jeremy Shawn de La Fontaine. Eu até ouvi esse nome recentemente, mas eu não me lembro onde. Ué, Corrigan? Será que é você? Pois eu desejo ardentemente que não. Eu tenho a sensação de que quem está nesta lista tem os dias contados. Pode ser. Mas e por que é que você pensou em chantagem? Isso daí foi uma sugestão do inspetor Lejeune. E parecia ser a razão mais provável. Se bem que também pode ser uma lista de traficantes, espiões, contrabandistas, enfim, qualquer coisa. A única pista é que esta lista é tão valiosa que, para consegui-la, cometeram um assassinato. E você sempre se interessa pelo lado policial do seu trabalho? Eu perguntei. Corrigan sacudiu a cabeça. Não. O meu interesse é no caráter, no desenvolvimento, na criação e nas glândulas dos criminosos. E por que esse interesse nesta lista de nomes? Pois nem eu mesmo sei, respondeu Corrigan vagarosamente. Talvez seja porque tenho meu sobrenome nela. E eu sempre vou estar disposto a defender o nome dos Corrigan. Bom, se você está disposto a defender, quer dizer que acha que os componentes desta lista são vítimas e não agressores. E convenhamos que eles podem ser tanto uma coisa como outra. Você tem razão. Mas o estranho é esse pressentimento de que algo vai acontecer com essas pessoas. Ou talvez algo relacionado com o Padre Gorman, a quem eu conhecia ligeiramente, só que eu sabia que ele era um sujeito respeitado e querido pela congregação. Mas eu não consigo tirar da cabeça a ideia de que, para ele, esta lista era uma questão de vida ou de morte. E a polícia, o que acha? Essas coisas levam tempo. Verificam todos os detalhes, as discrepâncias, mas estão verificando as informações da mulher que chamou o padre. E descobriram alguma coisa? Não, até agora nada. Bom, ela era viúva, e no começo nós pensamos que o falecido marido tivesse alguma relação com corridas de cavalo, mas só que não era verdade. E ela trabalhava em consultas de opinião pública.
em uma firma pequena, mas conhecida, só que lá o pessoal não a conhecia bem. Eles só sabiam que ela vinha do norte da Inglaterra. Mas a única coisa estranha sobre ela era a pequena quantidade de objetos pessoais que ela possuía. Eu encolhi os ombros. É um mundo de solitários, meu caro Corrigan. Muito mais do que nós imaginamos. Eu acho que tem razão. Mas enfim, você resolveu fazer algumas averiguações? É. Rescap de Bois, por exemplo, é um sobrenome raro. E eu pensei em perguntar coisas sobre a... Corrigan fez uma pequena pausa. Mas, pelo que você já disse, não tem coisa alguma a descobrir. Minha madrinha não era viciada e nem traficante de entorpecentes. Eu frisei. E certamente também não era espiã e a sua vida particular era tão imaculada que nem oferecia campo para chantagens. Eu até não sei por que ela estaria nessa lista. Ah, e eu lembro também que ela mantinha as joias num cofre do banco. Assim, ela não tinha como ser assaltada. E existem outros Rescap de Bois? Bom, ela não tinha filhos, só um sobrinho e uma sobrinha, mas eles usam outro sobrenome. O meu padrinho era filho único. Corrigan agradeceu de forma azeda a minha colaboração. Olhou no seu relógio e disse que estava atrasado para uma autópsia e então saiu. Eu fui para casa, só que eu não consegui trabalhar. Aí, depois de um tempo, finalmente eu telefonei para David Ardingly. Alô, David? Ah, aqui é o Mark. Me diz uma coisa, você se lembra daquela menina que estava com você na outra noite? É a Pop? Como era o sobrenome dela? Vai querer cantar a minha garota, é? Perguntou David, dando uma gargalhada. Ué, você tem tantas? Eu respondi. Tantas que podia me dar uma. Mas você já tem uma garota. Eu pensei que fosse se casar com ela. Casar? Por uns instantes eu pensei no assunto. Porque o meu relacionamento com Hermia só poderia ser descrito assim. Casamento à vista. Só que, no entanto, a ideia de casamento me deprimia, embora eu achasse que iria um dia me casar com ela. Afinal, eu gostava de Hermia e tínhamos tanta afinidade. Só que o tédio me invadiu naquele momento, então eu bocejei. Ah, sabe, eu vi diante dos meus olhos o meu futuro com ela. Indo ao teatro, assistir peças clássicas, discussões sobre arte, música. Pois é, sem dúvida, Hermia seria a minha companheira ideal. Uma luzinha se acendeu na minha cabeça. Ai, mas que tédio! Eu fiquei chocado com a minha frieza. Ué, dormiu? Perguntou David. Não é. Não, é claro que não é. Bom, para ser sincero, eu achei a sua amiga Pop um refrigério. É uma boa palavra. Só que você precisa tomá-la em pequenas doses. Mas o nome da dita é Pamela Sterling e ela trabalha numa casa de flores muito chique em Mayfair. Bom, você conhece esse tipo de lojas. 3 galhos secos, uma tulipa desfolhada e uma folha de louro pintada de purpurina, pelo metódico preço de centenas de libras. David me deu um endereço. Leve-a para jantar, ela é divertida. Ele me recomendou. Vão passar uma noite maravilhosa. Ela não sabe de nada, não entende de nada e também não pensa em nada. Vai acreditar em tudo que você disser. Só que não avance o sinal, porque ela é uma moça de família. E ele desligou. Eu cruzei os umbrais da loja Estudos Florais Limitada com um certo receio. Um forte aroma de flor de gardenia invadiu as minhas narinas e quase me asfixiou. E lá haviam várias moças vestidas de batas verde alface absolutamente iguais a Pop. E todas atendiam a ilustre clientela. No meio da confusão eu consegui finalmente identificá-la, e Pop naquele momento estava ocupada escrevendo com uma certa dificuldade
o endereço de uma cliente, e em seguida ela se debateu um certo tempo com o troco. Nós nos encontramos a semana passada. Eu disse, me aproximando. Sou amigo de David Ardengly. Queria lhe fazer uma pergunta. Eu disse sentindo o meu coração acelerar. Mas eu acho que para não tomar muito do seu tempo seria melhor se eu comprasse umas flores. Recebemos hoje estas maravilhosas rosas, disse Pop mecanicamente. E o que acha dessas amarelas? Eu perguntei. Quanto que tá a dúzia? Baratíssimo, respondeu Pop num tom profissional. São 5 shillings cada. Engoli em seco e pedi meia dúzia. Com folhas de louro? Eu olhei aquelas folhas com uma certa dúvida e preferi uma folhagem menos viçosa, o que me pareceu não agradar muito a Pop. Mas olha o que eu queria saber. Eu falei observando Pop arrumar canhastramente o ramo de rosas. Se relaciona com o cavalo amarelo. Minha nossa, como se tivesse levado um jato de água fria, Pop deixou as rosas caírem no chão. Eu queria saber maiores detalhes. Eu insisti. Pop tentou se controlar e apanhou o maço de rosas do chão. O quê? Eu gostaria de saber algo sobre o cavalo amarelo. Mas que cavalo amarelo? Eu nem sei o que é isso. Mas nós falamos nele na outra noite. Eu? Nunca, eu jamais ouvi falar sobre isso. E quem foi que lhe contou aquela história? Pop prendeu a respiração. Olha, eu não sei do que você está falando. E além do mais, nós estamos proibidas de conversar com os clientes. Então, quer me dar o dinheiro, por favor? Entreguei o dinheiro a Pop e ela me devolveu o troco. E nesse momento eu notei que as suas mãos tremiam. Quando eu olhei novamente para ela, eu vi que já estava ocupada com outro freguês. Eu fui saindo da loja devagar e, no caminho, eu me dei conta de que ela tinha feito o troco errado, devolvendo muito mais do que deveria. Fiquei pensando na beleza opaca do seu rosto e sorri. Os seus olhos revelaram algo. Medo, eu pensei. Não, era pavor. Mas por quê? Por quê?